Saudações, conspiradores, iniciando mais um programa Realidade Fantástica, mais uma entrevista fantástica, com o tema hoje, reencarnação. Um dos temas mais discutidos, mais comentados ao longo da história, presente em muitas culturas, né, em muitas religiões, faz parte integrante aí do corpus teóricos de muitas religiões, da teologia de muitas delas, mas também aí na crença popular e com muitos estudos já bastante avançados aí, poderíamos dizer que quase científicos com relação a isso. Para falar desse tema tão fascinante, nós convidamos uma vez mais nosso colaborador aqui habitual, que é o Reginaldo Hiraoka, que já esteve conosco algumas vezes, falando de múltiplos assuntos, pois ele é parapsicólogo, é professor do curso de Estudos da Consciência com ênfase em parapsicologia, pós-graduação lá da Faculdade Espírita, é parapsicólogo clínico também, atende em consultório, e vai nos esclarecer um pouquinho mais aí dos mecanismos desse fenômeno tão interessante que é a reencarnação. Bem-vindo novamente, meu caro amigo Reginaldo. Obrigado, Jamil. Obrigado novamente pelo convite de dialogar sobre esses assuntos extraordinários que faz parte da natureza humana. Então... Com certeza, faz parte da natureza humana. Eu falei na abertura que essa questão da reencarnação ela faz parte aí da teologia de muitas religiões, né? Hinduísmo, budismo, eu não sei se o taoísmo admite, mas muitas religiões, principalmente de matriz oriental, as têm, né? Mas recentemente, não sei, você pode nos esclarecer, talvez década de 50, 60, 70, enfim, começaram a se estudar de um ponto de vista mais laboratorial, mais científico, essa questão da reencarnação. A parapsicologia, como é que ela abraça esse tema e como é que ela o enxerga? Então, a parapsicologia tem duas áreas que tem mais... os estudos, né, em laboratório, eles tiveram mais evidências, então a gente entende que esses assuntos já estão mais melhor elaborados academicamente, que são a telepatia, clarividência, pré-cognição, retrocognição e psicocinesia. Então entende-se que esse, por ter algumas evidências mais laboratorial, que tem um pouco mais de consistência ontológica, ou seja, de provas laboratoriais. Desculpe te interromper, já te interrompendo, foi nesses fenômenos que o Heine, por exemplo, se concentrou mais no laboratório de Tilk? Isso, o Heine, que através de testes de laboratório e com a análise estatística, evidenciou uma população dita comum, né, nada especial, de um paranormal, de um médium fazendo as experiências. Ele pegou a população de acadêmicos, alunos, né, e verificou que havia incidência desses fenômenos em laboratório, né, com jovens, né, enfim. E foi nesse momento que ele lança, né, digamos, a percepção extrasensorial, né, como um estudo realmente acadêmico, né, e depois disso foi feito muitas pesquisas laboratorial e pesquisas de estudos de caso também em torno disso. Então a gente entende que esse núcleo que o Heine trouxe, que tem outras contribuições, eles estão tem mais sustentação acadêmica. Já existem outros fenômenos que a gente chama de fenômenos da hipótese da sobrevivência da consciência após a morte do corpo físico. A ideia, digamos assim, que alguma coisa da natureza humana possa permanecer depois que possamos morrer. Né? Seja as questões da mediunidade, a ideia de que existe uma personalidade, uma parte que possa continuar, seja os fantasmas, seja, digamos assim, as experiências de quase morte, enfim. E as lembranças de vidas passadas, elas entram dentro dessa hipótese. É um conjunto de fenômenos que apontam nessa direção de que a sobrevivência da consciência, ela sai de uma possibilidade, que é especulativo, para uma probabilidade, né? Ou seja, que possa ser uma hipótese da ciência. Um dos estudos mais famosos, né, você pode nos falar, é do Ian Stevenson, né? Isso. Acho que 20 casos sugestivos da reencarnação. Você quer falar um pouquinho de como é que ele fez esses estudos, o que ele conseguiu levantar com toda essa pesquisa? Então, um dos pilares, né, digamos, da pesquisa acadêmica em torno das lembranças de vidas passadas é, então, esse Ian Stevenson. É um médico psiquiatra da Universidade de Virgínia, em que ele estuda personalidades, né? E dentro dessa área ele começou a verificar, digamos assim, casos
em que crianças, né, entre 3 e 5 anos ali, elas começavam a relatar um tipo de experiência que na história biológica e social dela não deveria ter, né? Que é, por exemplo, dizer para os pais assim que a criança não era filha daqueles pais, ou digamos assim que tem outra família, dizer outros nomes, dizer que vivia em outra cidade, né? Inclusive dando detalhes, né, como nome de cidade, nome de pai. Isso, daí quando a criança inclusive detalha isso, dá nome da cidade ou então nome do estado, tem casos que são quilômetros de distância, né, em que nem a família nunca teve acesso, né? Quando tem os detalhes do nome da cidade, nome da pessoa que faleceu, e o modo como morreu, é possível fazer essa investigação. E foi isso que ele fez, né? Ele criou um protocolo, um roteiro de investigação com a família, com a criança, e também, digamos assim, foi tabulando esses dados, o que a criança dizia, o que a família dizia, e quais desses dados, né, eles tinham, digamos assim, correlação, tinha relações com registros, né, na cidade, registros de óbito, registro de documentos oficiais, né? E ele verificou que uma boa parte dessas crianças tinham esses critérios, né? E foi aí que ele começou a dar mais seriedade a esse tipo de experiência. Lembrando também que nesse livro, né, que foi publicado aqui no Brasil na década de 70, que é 20 casos sugestivos de reencarnação. Sugestivos por quê? O Ian Stevenson é um pesquisador, ele é um acadêmico, né? Ele não vai dizer que é uma prova cabível da reencarnação, né? Por quê? Porque são indícios, né? Indícios de que aquilo ali possa ser uma lembrança de vidas passadas, né? Ele investigou mais de 2.000, 3.000 casos desses. Dentro desses vários casos, ele selecionou os mais com evidências, né, em que as pessoas poderiam discutir mais. É um caso que é possível discutir essa hipótese, né? Então, por causa dos dados mesmo que ele pôde trazer. E uma das coisas que o Ian Stevenson traz também, num livro chamado Onde a Reencarnação e a Biologia se Encontram, que é uma evidência chamada de marcas de nascença. Isso eu acho fantástico. Você pode falar para a gente um pouquinho sobre isso? Então, nesse livro ele mostra as evidências. Por exemplo, uma criança que nasce, ela nasce com uma marca ali, né? Que poderia, tipo assim, ser uma marca do pai, da mãe. Mas, no entanto, nenhum dos dois tem esse tipo de marca de nascença, né? Não tem nada, né? Mas a criança nasce no peito, tipo, com uma mancha, ou então como se tivesse uma cicatriz ali, né? E aí, a uma certa idade, né, ninguém deixa aquele fato, né, digamos, solto, né? Acha que é só uma marca ali, enfim. E quando a criança começa a desenvolver a linguagem, que já tem um maior domínio, que é nesse período de 3, 5 anos de idade ali, né, que tem maior domínio, ela começa a relatar esse tipo de experiência, como a gente falou antes. Só que o detalhe, quando o Ian Stevenson começou a buscar o registro de óbito das pessoas, né, ele verificou, digamos assim, que como uma pessoa morreu lá, tinha a ver com essas marcas de nascença. Porque quando a criança fala que morreu de uma determinada forma, por exemplo, de um tiro, né, ou morreu na guerra e tudo mais, e que atingiu o coração, ele foi fazendo correlações com a marca de nascença que a criança traz, junto com o registro de óbito, aonde foi, digamos, uma bala que acertou na pessoa que depois morreu. Então essa correlação entre os dados, tipo, 2 dados ali, né, tipo do corpo da criança e mais esse dado da morte, eles começaram a fazer relações, né, dando evidência sobre isso. Então isso ele chamou de marcas de nascença, como uma evidência, como se a pessoa ficasse numa memória, né, digamos assim, supostamente na memória de uma personalidade, e essa memória, quando a pessoa nasce, é como se ela trouxesse novamente e imprime no novo corpo, né?
Então essa seria a ideia, né? Alguns casos, né, também fala de o Hernani Guimarães Andrade estudou casos em que a criança tinha pavor de avião, mas ela, né, nunca, e nas lembranças de vidas passadas ela morreu em torno da questão do avião, né? Mas toda vez que passava um avião perto deles, ela tinha pavor, queria se esconder e ficava em estado de pânico, né? Quando foi levantado esses dados, né, e viu que na personalidade anterior, numa vida anterior, ele pertencia ali e morreu em torno, digamos assim, de uma morte com um avião, aí ele começou a fazer essas relações que ele tinha, que, digamos assim, uma fobia, tinha uma causa que não era uma causa dentro da história biológica dele. A causa da fobia era de uma vida, supostamente, né, de uma vida passada. De uma vida anterior. Então, e aí nós temos, claro, isso é especulativo, né? Alguns traumas, algumas doenças, segundo esses casos, né, poderia não ser da nossa história biológica, né? Poderia ser a etiologia, ou seja, a origem do problema seria de uma suposta vida passada. Nesse caso entraria a terapia da regressão para tentar... Isso, daí teria uma possibilidade de trabalhar com isso usando as técnicas de regressão. Né, para alguns casos não é nem necessário, porque a pessoa lembra de vários fatos ali, né? Você teria que trabalhar as duas identidades da pessoa, né? E entender por que aquela identidade ainda está ali, né? Por que essa memória ainda está ali. Né? O Ian Stevenson verificou que à medida que a criança começa a ir para a escola, começa a se socializar, essas memórias elas tendem a esquecer. Né? Porque a ideia, digamos assim, se existe duas personalidades, à medida que a personalidade atual ela vai se desenvolvendo, a outra vai ficando cada vez mais não tão presente. Né? Agora, quando isso não acontece, aí ela pode ter alguns problemas de transtornos de personalidade, né, dentro dessa questão. Isso já foi observado Sim. Da pessoa manifestar outras personalidades. Isso. Né? Inclusive estudos da personalidade foi muito melhor aprofundado, principalmente de dupla personalidade e tudo mais, com os estudos da parapsicologia quando foram estudados os médios, né? O William James, né, também estudou muito essa questão do fluxo da consciência. Tem vários parapsicólogos e pessoas que estudaram isso que contribuíram sobre o estudo dessa questão o que é a consciência, né? Enfim. Como é que você vê o trabalho de uma pesquisadora como a Carol Bowman, que trabalhou principalmente com crianças, né? Ela também traz alguns relatos nos livros dela. Sim. Ela é uma continuidade também, por exemplo, dos estudos do Ian Stevenson, né? O Jim Tucker também, né, faz isso, né? Enfim, daí ela tem também um trabalho já mais também pedagógico ali, né? De um encaminhamento, no caso, quando as crianças, né, lembram de vidas passadas, o que fazer, né? É um filme até interessante, né, para as pessoas, né, verem a ilustração disso, é o chamado Mânica, né? Mânica é um clássico, né, que mostra, né, uma criança que de origem da Índia, né, em que ela começa a ter sonhos, e esses sonhos são sonhos quase que um terror noturno, assim, né? Ela acorda bem apavorada e ela diz que ela era casada, que ela tinha um marido e que dizia o nome do marido e tudo mais. Na história ali, ela conta isso por um professor que é padre também, né? E o padre acha que ela está mentindo, né? Que está inventando e tudo mais, né? E aí, quando ela começa a descrever uma cidade, que eles estavam tendo uma aula de geografia, supostamente, ela diz sobre uma cidade que não consta no mapa. E o padre acha que novamente estava mentindo, né? E aí depois ele foi checar e realmente existe aquela cidade, né? Aí o padre foi perguntar, ele achou curioso aquilo, foi perguntar para a família se alguém da família tinha falado dessa cidade. Eu tinha ido até lá, mas ninguém da família disse isso. E aí que o padre começou a ter
dá uma credibilidade a essa criança. E eles fazem uma jornada juntos, né, em busca dessa história ali, né? Então depois é interessante, eu não vou contar o resto da história, né, mas é interessante ver depois essas evidências que o padre junto com a garota vão encontrando. E à medida que ela vai recuperando essa memória, né, ela vai percebendo também, digamos assim, que ela precisa viver a personalidade atual. Mas ela precisava, tinha uma coisa que precisava fechar ainda ali, né? Olha que interessante. Tinha algo que precisava fechar para que a personalidade atual dela desse vazão, que continuasse. Um caso que me impressionou muito, que é muito bem documentado, é daquele livro A Volta, do garoto, acho que ele é Níger, né? Não sei se você chegou a... Esse eu não conheço. Conheci que ele lembrava, acordava em terror noturno, lembrando que tinha caído com um avião na Segunda Guerra. Ele começou, acho que não sei se você lembra, dele dá detalhes, ele dá detalhes, da marca do avião, do modelo do avião, coisa que ele não poderia saber, porque era uma criança. É uma criança, exato. Daí até eles contactam isso é um caso real. A pesquisadora Carol Bowman, ela ensina os pais como lidar com isso, acalmar a criança, dizer que aquilo tinha acontecido, mas já não era mais realidade. Desses terrores noturnos param e eles vão pesquisar e acabam encontrando até o avião afundado, né? Afundado, né? Então é muito interessante, isso ocorre, né? Isso ocorre, né? Então tem a parte da pesquisa, né? Que essa, tipo, buscar evidências, né? Para sincronizar o que a pessoa está trazendo e verificar se tem dados empíricos, provas, digamos assim, registros, né? Na história ali, né? Esse é um tipo de trabalho da pesquisa. Quando existe, quando a família, ou então a criança, a experiência perturba ela, né, aí é o momento de fazer um trabalho de acompanhamento, de orientação, de esclarecimento, para que a família e a criança ali, ela saiba lidar com esse tipo de experiência. Né? Então é muito curioso em torno dessa questão o trabalho pedagógico também, né? Tipo não digamos assim, não desmerecer a experiência da criança, claro. Porque na medida que desmerece aquilo ali, aquele núcleo ali não se dissolve, né? E ao mesmo tempo não dizer que aquilo ali é a coisa mais importante. Também. Né? Porque senão você dá vazão à personalidade anterior e não à personalidade atual. Esse trabalho existe no Brasil de orientação com relação a esse tipo de fenômeno dentro da parapsicologia a parapsicologia brasileira? É a orientação em parapsicologia. Também abarca isso. Sim, abarca todos os fenômenos da parapsicologia. Então se uma pessoa tiver de repente com um filho passando por essa experiência, relatando lembranças esquisitas, que parece que não tem muito a ver com a história biográfica dela, pode recorrer a um parapsicólogo para talvez assuntar se não O parapsicólogo estuda também, tipo, a questão, tem fundamentos também de outras áreas, né? Ele não faz o trabalho deles, né? Mas ele tem fundamentos para verificar, né, se é uma questão, digamos assim, que é paranormal ou então uma experiência normal, né? E encaminhamentos quando são lembranças de vidas passadas, mediunidade. As crianças às vezes começam a ter não só os amigos invisíveis, mas pessoas que começam a passar mensagens para essa criança, tal como lá o sexto sentido, né? Sim. Então o parapsicólogo sabe lidar, né? Ele tem a capacidade de investigação e do acompanhamento para as pessoas, né, serem orientadas para que elas entendam que é um fenômeno da natureza humana e que não deve ser nem demonizado nem endeusado, né, mas tem que ser o quê? Educado, essa habilidade ali, né? Você, como parapsicólogo clínico, já enfrentou algum caso desse, de reencarnação? Já lhe trouxeram alguma coisa nesse sentido? Sim, seja com criança ou com adulto? Com criança, né? Com adulto também, né? Teve um caso com crianças, né? Em que ela começou a lembrar, ela passava em alguns locais, assim, e dizia que ela tinha vivido naquele local, né? E o tempo todo ele dizia que o pai e a mãe deles não eram mãe deles, né? Verdadeiros, né? Ele fala verdadeiros. E aí daí a família entra em crise, né? Porque como assim que meu filho não diz que não sou pai deles, né? Daí a gente teve que orientar um pouco a família, né? Que é possível da criança ter esse tipo de experiência, que também não é uma doença nem nada, mas é uma lembrança.
E também trabalhar com a criança, digamos assim, de forma mais lúdica, né? Buscando informações, mas sabendo, tipo assim, o que precisa elaborar, digamos, dessa personalidade ali, daquela criança sobre aquilo ali, né? Ou então, tipo, pedir para que ela desenhe ou registre de alguma forma algumas informações do que essa personalidade tem de memória. Isso é sensacional. Há casos curiosos aí na casuística, né? Eu li um caso de um senhor que ele era, se não me engano, policial. Ele faleceu numa ocorrência, mas ele já é idoso, né? Ele acaba reencarnando, possivelmente, como seu próprio neto, o filho do filho dele. Filho do filho dele. Isso, às vezes, aparece esses casos curiosos, né? Sim. No consultório apareceu um caso de uma menina também semelhante a essa, né? E a menina dizia para a mãe, né? Que semelhante a esse caso, né? Quando eu era sua mãe, eu não brigava com você dessa forma. Olha que coisa. Né? Tipo, e aí a mãe entrou em crise, né? Falei assim, como assim, né? Quem é essa pessoa? É minha mãe, minha filha, né? Quem que é esse ser que está ali, né? Então eles foram também, digamos assim, para a orientação, porque a criança, tipo, supostamente era a mãe, né? Ou a avó da criança, né? Que tinha morrido e depois de um tempo chegou a reencarnar, né? Uhum. Então aparece também em consultório, na literatura também tem Sim. isso, né? Em que existe o Hernani Guimarães de Andrade tem um livro chamado Você é a Reencarnação. Ele também tem um livro, quem prefaciou, por exemplo, o livro do Ian Stevenson aqui para o Brasil foi esse pesquisador de parapsicologia, o Hernani Guimarães de Andrade. E ele escreveu também um livro chamado 8 Casos de Reencarnação no Brasil. Olha que né? Então tem esse livro também, que é os casos que aconteceram aqui no Brasil. É bem curioso. E ele tem depois um livro chamado Reencarnação. Né? E nesse livro, né, ele fala um pouco sobre essa questão de que a prevalência da pessoa, não necessariamente, mas existe nos casos estudados por Ian Stevenson, o Banerjee também, que é um pesquisador de reencarnação, e os estudos aqui, ele diz que a tendência maior é que as pessoas reencarnem no mesmo núcleo familiar. Parece que isso foi observado, né? Isso, nesses casos, né, veja que não é uma questão, digamos assim, que ele está dizendo por uma questão de especulação. Não, os registros que ele teve contato das pesquisas acadêmicas, né, indicaram que existe uma predominância dessas lembranças serem mais na mesma família. Né? Alguns casos, né, que existe também tipo de famílias que não tiveram nenhum contato, inclusive de línguas, que nasceram em outro país, né, que inclusive falavam uma língua, por exemplo, italiana, dizendo que a família não tinha nenhuma ligação com a Itália. Né? Então tem esses casos. E outra coisa curiosa que o Ian Stevenson levanta, que são as chamadas intermissões. Ele diz intermissões. É o tempo entre, supostamente, né, dentro de uma vida, quando morre, e a outra vida. Ah, sim. Né? Ele verificou assim que os casos em que a pessoa reencarna com menos tempo, né, geralmente ocorreram um acidente ou então uma morte súbita. Olha que interessante. Então, mortes violentas podem gerar, teoricamente, reencarnações mais rápidas. Isso, segundo esses casos que ele estudou. Né? Então, ele verificou que os casos que há uma interrupção rápida da vida ali, é mais fácil a pessoa, tipo assim, reencarnar e lembrar dessa vida anterior. Que coisa interessante. E como é que a parapsicologia enxerga o caso, por exemplo, dos lamas tibetanos, né? Que tem a tradição deles, dos lamas reencarnados, de procurar a reencarnação do antigo professor? Existe algum estudo nesse sentido? A parapsicologia enxerga isso como autêntico? Ou tem muito de superstição no meio? Como é que é isso? Eles têm os critérios. Eu não lembro de nenhum pesquisador falando desses casos do lama. Mas o que é interessante é que eles utilizam os critérios, né, semelhante quando a gente usa também em parapsicologia.
quando a gente vai fazer testes de laboratório, de clarividência e tudo mais, né? Para verificar, por exemplo, se uma pessoa conseguiu mandar uma mensagem para outra, você depois coloca 4 objetos, né, para verificar se um desses objetos foi o que a pessoa mandou e recebeu. Nos casos dos lamas, né, o que eles fazem? Eles utilizam vários objetos, né, para uma criança e para a criança dizer qual desses objetos era dele. E se a criança identificar que aquele objeto X era dele, como que ele usava e tudo mais, você tem uma evidência, né, digamos, de um reconhecimento de um objeto que seria dele. Então eles têm alguns testes assim, né? E outra questão que às vezes eles dão o local, né, de alguma forma, o tempo, né, digamos assim, de quando que o lama vai nascer, né? E se essa criança traz algumas características dessa natureza, você tem indicações disso. Ou seja, uma criança que lembra que ele era o lama, né? Que fantástico. Você sabe que numa das biografias do Dalai Lama eu li que havia uma prática entre os lamas tibetanos que entra em paridade com aquilo que você me falou das marcas físicas, que deles fazerem em crianças que morriam às vezes uma marca aqui na nuca com cera quente para ver se na próxima encarnação a pessoa trazia aquela marca. Em alguns casos a criança identificada vinha com a marca. Vinha com a marca. Interessante. Então é bastante interessante. Ele narra isso numa das autobiografias. Olha, Reginaldo, é fascinante esse tema. Para quem quiser começar a estudar um pouquinho mais do ponto de vista parapsicológico, pode citar qual que seria o livro de partida? Assim, programa público que você possa nos indicar. Tem 2 livros, né, hoje, assim, que tem referências mais recentes. Uma delas é chamada Mentes Interligadas, do Jim Radin. Ele foi publicado em 2008 pela editora Aleph, né? Ali ele mostra todos os fenômenos de telepatia, clarividência, pré-cognição, psicocinesia. Então tem várias evidências e tem um pouco da história também da parapsicologia. E outro que diz respeito à hipótese da sobrevivência é de uma pesquisa, não lembro agora que ano que foi publicado, 2013, 2015, alguma coisa assim. Chama-se O Fim do Materialismo, é do Charles Start, é um psicólogo transpessoal, um pesquisador da parapsicologia também, em que ele traz todos esses fenômenos da hipótese da sobrevivência. Reencarnação, lembrança de vidas passadas, mediunidade, enfim, todos esses dados com pesquisas acadêmicas, né? Mas ele está mostrando que esses fenômenos da hipótese da sobrevivência e dos fenômenos de telepatia, de percepção extrasensorial e psicocinesia, ele está indicando que o modelo de realidade materialista ele não é suficiente para lidar com esses tipos de fenômenos. E é por isso que abre-se uma outra possibilidade de visão do mundo ligado a alguma coisa mais transcendente da natureza humana. Sensacional, Reginaldo. Olha, fantástico. Estou colocando teus dados aí. O Reginaldo, além disso, atende, como eu falei, em consultório, né? Para quem tiver alguma dúvida ou algum caso, quiser convidá-lo para palestras, né? Ou aulas, sem dúvida nós recomendamos, que trata-se de um profissional bastante competente e abalizado. Obrigado aí por ter vindo novamente. Gratidão também pela oportunidade de poder dividir a nossa área, né, com toda a sociedade, que é para isso que a ciência existe. Parabéns e obrigado. E a todos vocês que nos acompanharam, o nosso abraço. Pessoas de vários países nos acompanhando, estamos chegando a 70 mil inscritos no canal. É uma coisa que nos dá muita alegria, muita gratidão a todos vocês, né, que formam essa família fantástica. Não se esqueça de se inscrever, se já não for, no canal, acionar o sininho de notificação, dar o seu joinha. Se quiser, nos mande uma mensagem, visite o nosso site, lembrando sempre que o mistério está no meio de nós. Até o nosso próximo encontro.